Agora, 3h13, hoje vamos falar sobre loteamentos fechados versus condomínios. Quais são as semelhanças aí, diferenças entre os dois? Muita gente tem dúvida ainda a respeito disso. E a gente conversa com o Márcio Espímpolo, advogado e especialista em direito condominial e também imobiliário. Fala conosco aqui toda terça-feira no Condomínio Legal. Doutor, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, telespectadores, youtubers. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. E aí, doutor, tem diferença, então, entre um loteamento que é fechado e um condomínio? E se tem, qual que é? Muita gente acaba morando em loteamento com controle de acesso achando que está morando num condomínio, né? A gente mesmo recebe aqui muitas dessas indagações. Mas lá no meu condomínio está acontecendo isso. Na verdade, quando é loteamento com controle de acesso, ele é gerido por uma associação de moradores. Então, há uma diferença muito grande, principalmente jurídica, nesse ponto, né? Então, vamos falar algumas diferenças aqui. Primeiro, que o condomínio, ele já nasce condomínio. As áreas comuns, por exemplo, nós temos uma academia, um salão de festas, uma quadra, ou até ruas, se for condomínio de casas, né, de lotes, elas pertencem aos proprietários, a todos. Então, pega-se ali o valor total do terreno, no sentido de metragem, e divide-se de forma igual para todos os proprietários, cada um fica ali com uma fração. A gente chama de, tecnicamente, fração ideal daquele todo. Já numa associação de moradores, um loteamento de controle de acesso, isso não acontece. Não existe ali as partes comuns, as áreas comuns que existirem, inclusive ruas, postes e tudo mais, pertencerão ao município. E se, por exemplo, tiver alguma área como quadra poliesportiva, até academia, salão de festas, provavelmente isso vai estar num terreno daquele loteamento que seja particular ou em nome da própria associação, mas os proprietários não têm parte naquilo, como tem ou como teriam no condomínio. Uma outra diferença, Tayla e Marco e ouvintes, é que o condomínio é regido por uma convenção. Já um loteamento com controle de acesso, ele é regido por um estatuto. Mas tem diferença de uma coisa e de outra? Tem bastante também, porque a convenção ela precisa seguir algumas normas mais restritas do Código Civil, enquanto que o loteamento não. Vou dar um exemplo. O Código Civil diz que para alterar a convenção do condomínio é necessário 2/3 do todo, de todos os proprietários. Já o estatuto de uma associação, ela já não traz essa obrigatoriedade, então você pode flexibilizar o quórum para essas alterações. Então essas aí são algumas diferenças e semelhanças entre condomínios e loteamentos. Bom, mas no loteamento, Márcio, se você tem, por exemplo, um profissional para controlar o acesso ou uma tecnologia, tem uma manutenção, de qualquer forma você tem uma taxa para pagar, né? Isso não se conduz também, não se confunde, com o condomínio, a mensalidade condominial? Confunde sim, Marco, boa pergunta, viu? Na verdade, assim, o condomínio, a taxa de condomínio, seja ela despesas ordinárias, como você citou aí, do porteiro, da limpeza, de manutenções, essas taxas são obrigatórias no condomínio. Eu não posso me furtar como morador, como condômino, de deixar de pagar essa taxa, porque senão eu posso, inclusive, responder com o meu próprio imóvel pela dívida. Já no caso do loteamento, a gente tem aí umas questões que são um pouco mais difíceis, talvez até de compreender, mas é preciso a gente delimitar isso para que quem mora em loteamento saiba. Ele, dependendo do tempo de quando ele se associou àquela associação de moradores, ele pode se dissociar, ele pode sair dessa associação. Então, ele não tem a necessidade de pagar. Mas eu vou explicar direitinho aqui por quê. Nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que tratou exatamente desse assunto. Por exemplo, falou sobre a questão de como é que eu adquiro a obrigatoriedade ou não de pagamento. Os associados, conforme essa decisão do STF, só é obrigado a pagar as taxas associativas se ele aderiu voluntariamente à associação quando da criação do loteamento. Então, veja só,
se ele aderiu lá à associação quando da criação do loteamento, ou se a associação foi registrada lá no loteamento, junto com o loteamento, no cartório de registro de imóveis. Então, existe esse marco legal. Se eu, então, comprei o meu lote de terreno e já tinha uma associação e eu assinei lá o termo de adesão, eu tenho que pagar a taxa associativa. Se não aconteceu isso, então eu não tenho obrigatoriedade de pagar. No condomínio eu terei sempre, independentemente de datas, de qualquer coisa. E aí, como é que fica, então, nesses casos, né, doutor, em que o proprietário ali, ele sai da associação, a questão dos serviços que são prestados ali para todos, né, que estão no loteamento, que são praticamente iguais, né, aos de um condomínio? Essa, Tayla, é a grande preocupação, o grande problema que o STF ele trouxe ali uma decisão, mas ele não resolveu todos os problemas com essa decisão dele. Então, por exemplo, né, os associados, podemos dizer que um loteamento fechado, ele é um condomínio de fato, não é de direito, mas é de fato. Então, de fato, você tem um condomínio com serviços ali oferecidos a todos. Então, no caso do loteamento, quando alguém sai da associação, ele continua recebendo serviços, como, por exemplo, o lixo é recolhido pela associação, a limpeza do loteamento, enfim, todos os serviços oferecidos, portaria 24 horas, tudo isso é oferecido pelo loteamento e ele está saindo e se furtando de efetuar o pagamento. Então, o STF entendeu que, na verdade, você pode fazer de uma outra forma, né? No caso aí de quem adquire um lote, ele praticamente já está assumindo a responsabilidade junto com a associação. Agora, a grande questão está em torno daqueles bairros, Campinas tem muito disso, que estão sendo fechados, murados, em razão de, a alegação é de segurança, né, para trazer maior segurança, até valorização para os bairros também, mas aí se forma uma associação. E quem já está lá dentro há muito tempo, ele não tem obrigação de pagar essa associação, porque essa associação foi criada depois dele ter comprado o lote, construiu a casa, ou já comprou a casa lá dentro, mas ele vai receber os serviços daquela melhoria, digamos assim, pela implementação da associação. Então, olha só, é importante a gente separar essas coisas. Quando alguém compra um lote num loteamento que já tem associação e outro que está num bairro aberto e, de repente, se vê o bairro fechado, estão obrigando ele a pagar a taxa associativa. Esse pode se recusar, o judiciário já tem dito que ele não é obrigado a pagar. Mas fica aí a questão, né? É justo ou não é? Ele vai continuar recebendo serviço sem pagar? Então, essa é a grande questão que está lá no judiciário ainda, que em algum momento eles vão acabar tendo que redecidir esse caso. É um impasse, né, doutor? Lembrando que nesses casos de bairros que querem se tornar um loteamento, querem colocar ali um controle de acesso, tem que ter uma autorização da prefeitura, né? O senhor citou que aqui em Campinas isso tem acontecido muito normalmente por uma questão de segurança ali, né? Os moradores se unem para instalar essas portarias. Eu sou de Limeira, eu me lembro de um caso famoso lá de um bairro, que quem é da cidade sabe, em que houve a instalação de uma portaria, não tinha ali a autorização da prefeitura, foram conseguir depois essa autorização e havia aquela polêmica, né? Os moradores queriam fechar esse acesso. Então, para isso é importante primeiro, né, doutor, ter essa autorização que pode ser negada, inclusive, né, pela prefeitura. Perfeitamente. O município tem que ter uma lei já própria falando sobre essa possibilidade de fechamento ou não e a partir também de qual data que isso seria possível para que os moradores pensem em levar um projeto de fechamento para a prefeitura. Até porque, vamos lembrar aqui que tudo que acontecer dentro desse muro não mais será de responsabilidade da prefeitura. Embora as áreas são da prefeitura, não mais serão de responsabilidade dela, como, por exemplo, manutenção nas ruas, nos postes e também o recolhimento de lixo. E vamos só agregar um ponto aqui, que é muito importante. Tem muita gente que acha que morando em loteamento, as pessoas não podem visitar, não podem entrar. Porque às vezes tem bairros que são fechados em Campinas, por exemplo, e que tem ali dentro desse bairro uma praça. E o cidadão comum que não mora naquele pedaço, ele tinha o hábito de frequentar aquela praça. E agora fecharam, botaram um portão e fecharam um muro ali. Ele não pode entrar mais? Pode sim.
a associação de moradores não pode proibir ninguém de entrar no loteamento. Ele tem sim que fazer o controle de acesso, dar os dados dele ali, mas não pode ser impedido de entrar. Agora, se for um condomínio, o condomínio pode impedir de entrar, porque é um espaço privativo, não é público. Então, é muito importante também, quando se faz isso, pensar em tudo que pode acontecer dentro desse espaço, dentro desse condomínio ou associação. Agora fica a dúvida, não só para esses frequentadores, mas até para quem está procurando um imóvel, né? Como saber? Tem descrito em algum lugar se esse lugar é um loteamento ou se é um condomínio, Márcio? Não, tem sim, no cartório de registro de imóveis a gente consegue saber. Mas o corretor, né, é básico de o corretor dar uma informação dessa, ou mesmo quem está morando lá, porque é uma associação de moradores que faz a gestão, não é o próprio condomínio. Então, quando você chegar num lugar desse, pergunta, olha, isso aqui é um loteamento fechado ou um condomínio? Essa informação é de extrema importância, inclusive você, nessa hora que vai comprar um imóvel desse, você vai também querer saber como é que está a saúde financeira desse empreendimento, né? E a associação ela tem que fornecer os balancetes para o proprietário e o proprietário repassar para aquele interessado na compra, viu, Marco? Perfeito. Tá certo. Doutor Márcio Espímpolo com a gente, advogado especialista em direito condominial, imobiliário, falando conosco sobre essas diferenças aí, semelhanças também entre loteamentos fechados e condomínios. Muito obrigada, viu, doutor? Até terça que vem. Obrigado você, Tayla, Marco, e até a próxima terça. Um grande abraço. Abraço. 3h25.